Seja bem-vindo ao nosso programa Uma Só Palavra. Ele está no ar para levar informação, orientação e auxílio sobre um assunto que, infelizmente, a cada dia ganha mais e mais espaço entre a nossa sociedade e entra de forma sorrateira em nossa família: a dependência de álcool e de outras drogas. Este programa é fruto de um livro que reúne a trajetória de um grande mestre na área de tratamento da dependência química. E nós temos a honra de usufruir sua companhia aqui com vocês. Ele é o nosso querido Padre Haroldo Ram. Olá, Padre, como vai? Estando aqui com a senhora e o seu hóspede, estou muito feliz, muito feliz. Que bom, nós que ficamos felizes em tê-lo conosco. Padre Haroldo é um sacerdote jesuíta, porém com filosofia ecumênica. Ele nasceu no Texas e, quando veio para o Brasil, encontrou aqui a sua missão trabalhando com os dependentes químicos, com aqueles que sofrem com o uso e abuso das substâncias psicoativas. Há mais de 30 anos, ele fundou em Campinas a Fazenda do Senhor Jesus, uma comunidade terapêutica modelo em todo o país e reconhecida como uma das 3 melhores do mundo. Ela trata com excelência os dependentes e seus familiares. Ter o padre conosco é fundamental para entendermos também o aspecto espiritual da doença. Afinal, a dependência química é uma doença. Você sabia? Sobre essa doença, sobre o tratamento em uma comunidade terapêutica, que vamos falar hoje, recebendo uma pessoa muito especial, cuja história está intimamente ligada ao trabalho de Padre Haroldo, o assistente social, especialista em dependência química e professor Maurício Landri. Olá, Maurício, como vai? Olá, Romina. Eu estou bem, graças a Deus, com vocês aqui, com o Padre Haroldo, e espero poder contribuir e participar desse programa mais vezes. Com certeza. Muito obrigada por estar aqui conosco, viu? Obrigado. Maurício, conta um pouquinho para o nosso telespectador por que a sua história se confunde aí com a história de Padre Haroldo. Bom, a minha história com a do Padre Haroldo começa em 1997, né? Porque até essa data eu tive um desenvolvimento, digamos assim, interrompido por conta do consumo de álcool inicialmente, né, no meio social onde eu vivia, e depois outras drogas também que acabaram por, digamos assim, acelerar o processo de necessidade de ajuda. Uhum. E nessa crise integral da minha vida, né, que afetou minha família, minha esposa, meus filhos, o meu lado profissional, eu aceitei ajuda na época, eu entendi que precisava de ajuda, e nesse momento surgiu uma pessoa que já esteve em Campinas se tratando com o Padre Haroldo e me contou um pouco desse local, da Fazenda do Senhor Jesus, e eu vim em 97 para cá, com o objetivo de não morrer. Uhum. E eu acabei descobrindo, né, que não morrer significa viver. E eu aprendi o bem viver, né, principalmente com a presença do Padre em muitos momentos marcantes nessa trajetória de 15 anos na minha vida. Uhum. O Padre Haroldo, ele tem um modo de enxergar a recuperação que se resume em uma só palavra, que inclusive é o título, né, que foi dado ao livro e ao nosso programa. Padre, explica para quem nos assiste, por que uma só palavra para a pessoa entrar em recuperação? A maneira em que eu vejo álcool e droga, até a pessoa fala não. Não usa mesmo, e não que quer dizer não, ele sempre vai o que se chama recair, ou frequentemente. Ele tem que, com toda a força que tem, com toda a graça de Deus, com todo o poder, dizer não, e por isso uma só palavra é não, se o problema é álcool e outras drogas. Foi assim com você, Maurício?
Foi exatamente assim. Foi exatamente assim. Né? Inclusive, eu fui entender um pouco esse processo, porque o Padre Haroldo falava que se você quer, você consegue. Né? Se você disser sim para a vida, você consegue. Sim. E se disser não, você consegue. E a gente escutava muita gente falando, eu quero, mas não paravam, recaíam, desistiam do processo. E eu fui pesquisar um pouco. Né? A pesquisa levou à explicação que o Padre Haroldo acabou de dar. E que também a Bíblia dá, e que o próprio dicionário dá para a palavra querer. Querer é um movimento psicológico no cérebro que tem ação incluída. Não é só um desejo, não é só uma ideia, existe a ação junto com o querer. Então, quando ele fala não, não mesmo, significa que não aqui e não em todos os momentos da sua vida. Né? E isso é fantástico, porque depois que você decidiu não, você vai resolver como fazer. Né? E como não usar droga? Praticando o programa, mudando o estilo de vida e fazendo todas as atividades e usando todos os recursos que um bom programa pode oferecer para você cumprir esse não. Sim, não você uso mais. decide, você define aquilo que você quer e tem uma programação a ser seguida. A partir do momento que eu não entro nessa porta, eu estou aberto para entrar em outras. Muito. Agora, Maurício, um pouquinho para a gente explicar para o nosso público a questão da dependência como doença. Há pouco tempo, eu acho que muitas pessoas ainda não tinham essa consciência de que a dependência química não é mais dizermos que o dependente é, enfim, uma pessoa que não quer ou que, enfim, ele tem umas dificuldades porque ele tem a doença. Então, me fale um pouquinho da doença, quais são as características, como é a dependência química? Com o desenvolvimento da humanidade em todos os seus aspectos, surgiu, né, o uso da droga para outros usos, né, para outros motivos que não o da religião, né, o dos rituais, o da medicina, o da alimentação. E, como aumentou muito, isso disseminou-se, e aí o problema realmente não é mais uma coisa excepcional. Está aí em todas as casas. Mas existe uma maneira muito simples da gente perceber, né, de um familiar e da pessoa perceber se existe esse problema com ele ou na sua família. São alguns elementos que o doutor Edward Griffin, um inglês, em 1976, ele colocou claramente. São 6 critérios, né, elementos que você consegue perceber se uma pessoa tem problema grave, crônico, com o uso de drogas. O primeiro é se você usa compulsivamente. Se você tem um desejo compulsivo. Às vezes você pensa em usar pouco, mas aí você fala, não, só mais um pouquinho, daqui a pouco eu paro, amanhã eu não uso. Se você percebe isso acontecendo nos últimos 12 meses, se você percebe que o seu organismo está suportando e aumentando a quantidade de uso de drogas e o efeito provavelmente não é o mesmo ou é até menor, ou seja, você precisa de doses maiores. Né? Se você percebe que quando você não usa a substância, você de uma certa forma fica irritado, com insônia, ansioso, e, ao mesmo tempo, quando você usa essa substância, esses sinais, esses sintomas, eles desaparecem no mesmo momento em que você começa a usar. O quinto critério, se você está dando valor ao uso da droga, mais do que muitas coisas que você sempre deu valor, como estar com a família, ao trabalho, a poupar, né, a obter as coisas. Se você está passando mais tempo usando drogas do que realmente fazendo aquilo que você gostava. E o seu repertório,
o seu cronograma, suas atividades do dia estão muito mais recheadas do uso, se você tem esses critérios, certamente você tem problemas com álcool e drogas. E essa é uma maneira simples de você olhar cientificamente esse modelo de doença. E aí vem então a aceitação, né? Essa colocação do Maurício é fundamental porque a doença já traz esse aspecto da negação, né? Tanto para o dependente quanto para o familiar. Então aqui, com as ponderações dele científicas, é possível fazer uma análise de si ou do seu ente querido e perceber quanto esse uso está afetando de forma que a doença já está instalada, já é uma doença crônica, já é a dependência, né? Eu costumo dizer assim, se você percebe, porque na verdade você precisa de 3 desses critérios. Certo, preencher 3. E a maioria das pessoas, eu faço isso na comunidade terapêutica, fiz muito tempo trabalhando com o Padre Haroldo, com os residentes e agora onde eu trabalho, eu faço essas perguntas para ele. E geralmente, 98% dos residentes que estão lá, eles respondem sim para todos. Certo. Eles estão com todos esses critérios. E você só precisa de 3 no último ano para você poder afirmar para você assim, eu não combino com o uso de drogas ou de álcool. O meu corpo não combina com isso. Eu vou ter problemas sérios se eu continuar. Ou vou continuar tendo problemas sérios. Mas ter a consciência e saber realmente, né? Padre, Maurício falou a respeito, né, das questões aí que definem a dependência química. O senhor trouxe para cá o modelo da comunidade terapêutica. Como esse modelo pode auxiliar essas pessoas que querem ajuda, que se conscientizam e querem mudar? Todo nosso movimento na comunidade terapêutica é para acondicionar a pessoa, afinal de dizer não uso. Todo trabalho profissional ou não profissional chega para esta decisão de 1 segundo. Não uso. E como o Maurício já sabe, porque ele dirigia nossa fazenda muitos anos, ele sabe que temos 3 coisas. Fala essas 3 coisas, Maurício. Você sabe o que é. Na verdade, essas 3 coisas trabalham 3 dimensões extremamente importantes para qualquer ser humano. A primeira, que eu acredito como o Senhor, que está em todas, é o lado espiritual, é o lado transcendental. A segunda é o valor do trabalho, a laborterapia. O ser humano necessita de trabalho. E trabalhando, essa pessoa, além de retomar o seu estilo de vida e a possibilidade de voltar, ela também está explicitando dificuldades que a comunidade terapêutica vai poder ajudar. E, por último, é a conscientização, são os grupos, é a consciência, né, de que você tem um problema, de que você precisa mudar em determinadas áreas, de que você precisa estar em contato com outras pessoas, reestabelecendo vínculos. Então é fantástico. Essas 3 características, elas atingem a pessoa como um todo, porque a dependência química é uma desorganização total da pessoa, internamente e externamente. Eu gostaria de adicionar uma coisa caseira. Se eu sou uma pessoa, vou num jantar, e a primeira coisa que eu estou pensando é álcool, eu tenho problema. Tantas pessoas me indicam que a mesa não mais quer dizer nada. Pode ser qualquer filé mignon, mas a minha ideia é, eu quero whisky, cerveja, vinho, este é importante. Quando chegar neste ponto, muito cuidado, está chegando lá. E por falar em tratamento, nós temos o prazer de apresentar para você que nos assiste a comunidade terapêutica Affection, que é nossa parceira na revista Anônimos, no programa Uma Só Palavra, e compartilha conosco o desejo, a missão de devolver às pessoas perdidas pelo uso de drogas uma chance de viver com qualidade, auxiliando-a sempre no resgate da dignidade, da sobriedade, da paz, da afeição e do respeito como ser humano.
Para isso, eles contam com uma equipe multidisciplinar composta por médicos, psicólogos, enfermeiros, monitores, educadores físicos, além de um ambiente apropriado e de infraestrutura especialmente preparada para acolher os pacientes em tratamento voluntário ou involuntário. Atividades terapêuticas e físicas, reuniões de grupo e atendimentos psicológicos são parte da rotina dos pacientes e têm como objetivo levá-los não somente à recuperação do uso de drogas, mas também ao equilíbrio de corpo e mente, além de auxiliar na reintegração social e familiar, inclusive oferecendo orientação e apoio também à família. A Affection localiza-se em Suzano, em São Paulo, e o contato pode ser feito através dos telefones ou do site que você vê aí no seu vídeo. Maurício, essa questão da comunidade terapêutica, ela devolve mesmo o ser humano como um todo à sociedade, né? Essa é a proposta? Para quem o tratamento em comunidade é indicado? Então, o tratamento em comunidade, ele é indicado para pessoas que têm um comprometimento, né, biopsicossocial, até mais psicossocial, né, de forma desorganizada, e que necessitam de um ambiente seguro, de um ambiente onde ele possa entrar em abstinência, onde ele possa realmente entrar em contato com as dificuldades. E aí, como é um modelo em que a pessoa acaba participando integralmente de todas as atividades, né, e inclusive fisicamente, ela acaba se reorganizando, né, e aí realmente é um modelo extremamente eficaz. Não descartando outros modelos. Sim. É muito importante deixar claro que o modelo de tratamento está diretamente ligado ao comprometimento da pessoa. Então não existe um melhor modelo, existe um modelo adequado. Agora conta para nós das suas últimas conquistas aí na questão da comunidade terapêutica. Você que a gente sabe que é super engajado aí, defendendo mesmo esse modelo, enfim. Conta para nós, padre, as novidades dele. Bom, as minhas novidades, assim, eu tenho uma escalada, né, de novidades a cada período, desde o primeiro dia que eu conheci o Padre Haroldo, que eu lembro. Nossa primeira conversa, eu não estava ainda internado em tratamento. Mas, assim, nos últimos 2 anos, eu tive o prazer de ser diretor executivo da FEBRACT, Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, que o Padre Haroldo é presidente, e pude conhecer centenas de comunidades terapêuticas por todo o Brasil. E participar desse processo junto com outras federações e com o governo federal, né, na moralização em 2 vias, tanto das próprias comunidades, quanto dos profissionais e do setor público, de olhar essas comunidades. Pude, nesse tempo, também terminar minha especialização, iniciar o mestrado, e, por último, agora eu fui convidado para trabalhar numa comunidade terapêutica piloto, né, que é um trabalho com o Estado de São Paulo, com a Universidade Federal de São Paulo, a Uniad, junto com o Dr. Ronaldo Laranjeira, e com o Instituto Bairral, que é uma instituição privada, para montar um modelo de comunidade terapêutica nos moldes, né, da teoria e da experiência do Dr. Jorge de Leon, né, que o Padre Haroldo também conseguiu trazer para o Brasil, inclusive traduzindo o livro dele, para 80 adultos do sexo masculino, totalmente gratuito, né, pelo SUS, pago pelo SUS, que se localiza em Itapira e é para atender o estado de São Paulo todo. Assim, o meu próximo sonho é, dando certo, que já é inevitável, uma comunidade terapêutica saudável funciona, né, isso possa se multiplicar e possa ajudar outras comunidades que necessitam de ajuda e que ficam à margem, né, da política pública, para que ajudem essas pessoas e os familiares, né, capacitando, acolhendo e devolvendo à sociedade seres humanos aí com condições de viver melhor. Que bom. E como é que está? O espaço já está lotado? As pessoas ainda têm oportunidades de
buscar ajuda lá? Como é? Na verdade, não está lotado por uma questão estratégica. Né? Como a comunidade terapêutica é um ambiente onde você cria uma atmosfera, uma cultura, né, e uma prática de experiência, nós precisamos criar líderes para orientar os mais novos, que vão orientar os mais novos, e é um ciclo, né? Cria-se um ciclo de mais novos com mais velhos, e aquilo vai... Hoje vocês estão hoje nós estamos dobrando o número para 30 residentes, que é a última etapa, e a partir daí nós vamos ter a porta aberta para lotar, né? Já temos inclusive uma demanda, uma procura muito grande, e estamos preparando a segunda geração, digamos assim, de residentes. Já temos os mais velhos, que também estão ansiosos para receber os mais novos e ajudar e acolher os mais novos. Então nós estamos criando a segunda geração, porque a terceira geração já vem dentro, o ambiente já propicia o engajamento dela. Entendi, já está formada a base, Exatamente, né? Maurício, você estava me falando a respeito de um evento bacana que vai acontecer aí na área, no Instituto Bairral. Você poderia falar um pouquinho para nós? Sim, na verdade no dia 29 de setembro, né, o dia todo, num sábado, chama Visões do Medo. Então vai ser abordado o assunto medo em todas as vertentes, desde o esporte radical, como vencê-lo, até como os especialistas, os profissionais veem, né, encaram e trabalham essa questão do medo. O lado positivo, o lado que muitas vezes impede a pessoa de avançar. Então vai ser um simpósio fantástico, né? E as pessoas que quiserem, né, nós vamos mostrar no programa, e vão poder fazer a inscrição. O Bairral, o Instituto Bairral, ele propicia 2 simpósios por ano, e esse, né, fechando o ano de 2012, vai falar sobre o medo, que também tem muito a ver com o medo de dizer uma só palavra, o não. E o medo de nada, só amor. Só amor. Como é que é isso, padre? Como é que é viver medo de nada, só amor? Se acreditamos pela fé, em alguma maneira, na existência de aquele que temos medo de nada. E ele é amor, segundo as Escrituras. Daí podemos viver medo de nada, só amor. Mas eu quero adicionar que o professor Maurício é a pessoa exata para esta nova comunidade Santa Carlota. Ele foi lá, tem a sua equipe, usa a metodologia que ele ensinava em nossa obra, era o grande líder lá, e Dr. Laranjeira e o governador de São Paulo e a equipe olharam para um homem que podia dirigir o que eles financiam com Baal, e notaram Maurício, que, graças a Deus, eu já tinha notado, mas eles pegaram e o elevaram. Parabéns, Maurício, parabéns. Obrigado. Eu não estou sozinho lá. Eu estou com o senhor e com tudo que esses 15 anos, com a sua companhia e a sua instituição, me ajudaram a conquistar. Eu não seria o que sou se não tivesse passado pelas suas mãos. Obrigado. Maurício, muito obrigada pela sua presença. Infelizmente, nós já chegamos ao fim, mas foi muito válido ter você conosco, explicar um pouco para o nosso público a respeito da doença, falar a respeito do seu novo trabalho e, principalmente, vê-lo juntos aqui. É uma coisa bem emocionante, né? Ver que realmente o padre já tinha visto isso há muito tempo, né? Eu que agradeço, né, esse convite. E, assim, desejo de coração que esse programa leve todas essas informações para muitas famílias e que elas se multipliquem, né? Sim. Porque o problema das drogas é possível realmente vencer,
mas a gente precisa saber como. O que falta ainda é informação, né? Você pode entrar em nosso blog, lá você vai ter informações a respeito de contatos do Maurício, de coisas que abordamos aqui, do evento que ele falou, também do nosso livro, Uma Só Palavra, do livro que Padre Haroldo lançou recentemente, né? 365 dias, que fala de espiritualidade, Revista Anônimos, que esse mês também tem Maurício na capa. Enfim, esperamos por você em nosso site e na semana que vem nós vamos falar a respeito de um assunto muito especial, os filhos de dependentes químicos. Eles precisam de um olhar especial? É o que você vai conferir com a especialista no tema, a doutora Neliana Buglifisi, da Unifesp. E agora, para enchermos a nossa vida de esperança em dias melhores, vamos ouvir a mensagem espiritual de nosso mestre, de nosso mentor, nosso querido Padre Haroldo, em uma só palavra. E até a próxima. Realmente é uma só palavra. Professor Maurício, trabalhando com tanta força, tanta inteligência, com toda a sua força, com todo o seu poder, está servindo muitas pessoas, porque ele, durante muitos anos de trabalho, aprendeu a dirigir bem organizações, entidades que estão trabalhando para a solução para aqueles que têm trabalho, têm problema com álcool e outras drogas. Vamos dizer parabéns ao Maurício e à doutora Romina, que escreveu este livro sobre uma maneira, espero a maneira melhor para trabalhar com alcoólatras e drogados. Reze por nós, rezamos para você.